Esses tempos atrás eu recebi um comentário de uma inscrita pedindo que eu fizesse vídeos de Game of Thrones. E o curioso é que quando eu comecei o canal, a ideia era justamente fazer vídeos de Game of Thrones, comparar com os livros e tal. Só que na época eu pesquisei e vi que já tinha outros brasileiros fazendo isso. Então eu acabei abandonando a ideia. E eu até falei isso pra ela. E ela me respondeu que ela acompanha a Carol Moreira e a Mikan, e que o legal é justamente ver perspectivas diferentes, e que ela gostaria de ver a minha. E isso meio que reacendeu a minha vontade de falar de Game of Thrones de novo. E o tópico de hoje é um que eu já tinha engavetado há muito tempo. Então, vamos lá. A eleição de Jon Snow. Se você já assistiu a série, você sabe que essa parte da história foi bem abrupta. A situação inteira foi bem na correria, bem de qualquer jeito. Mas para você que não lembra, foi mais ou menos assim. Vocês deviam votar no Jon Snow. Porque ele é meu amigo e ele é o fodão dessa bagaça. Realmente, é verdade. Vamos votar nele. Foi basicamente isso. Mas nos livros, a trama é bem mais interessante. Fora que a série roubou um dos melhores momentos do Sam. Na minha opinião, o melhor momento do Sam. Mas já fica mais pro final do vídeo. Então vamos começar explicando como funciona uma eleição na Patrulha da Noite. Obviamente, ela é uma democracia. Na verdade, ela é um dos poucos exemplos de democracia nos Sete Reinos. E para ganhar essa eleição, você tem que juntar 2/3 dos votos. Caso ninguém atinja esse número, a votação se repete no dia seguinte. Teve a eleição que levou mais de um ano para terminar. E uma outra informação importante é que os outros comandantes da muralha também podem se candidatar. E eles votam em nome de todos os membros dos seus respectivos castelos. Por exemplo, se esse castelo tem 150 patrulheiros, o comandante dele já começa com 150 votos. O que é uma puta vantagem. E agora que todo mundo tá por dentro, vamos analisar a votação do Jon Snow. No primeiro livro, o comandante Mormont diz que a Patrulha da Noite tem mais ou menos 1000 homens, com 600 em Castelo Negro, 200 na Torre Sombria e 200 em Atalha Leste do Mar. Mas depois do ataque que eles sofreram na expedição além da muralha, o número total baixou para 589, que foi o número de votos contabilizados no final. E falando em votos, tá na hora de mostrar os candidatos. O primeiro é o Dennis Mallister, que é o comandante de Torre Sombria. O segundo é o Cotter Pike, que é o comandante de Atalha Leste do Mar, que por acaso não aparece na série, então finge que é esse cara aqui. Aí a gente tem o Janos Slynt, que era o comandante da patrulha de King's Landing e que foi mandado para a muralha pelo Tyrion, que sabia que ele era um cuzão. E tem também o Hotel Yarrick, que é o chefe dos construtores em Castelo Negro. Fora esses, tem mais 3 que se candidataram, mas eles são irrelevantes. Inclusive, um deles foi o Edson, que entrou só pela galhofa. Pra quem não sabe, o nome dele é Edson Toledo, pode pesquisar. E como é que foi a votação? Primeiramente, a gente tem que analisar o contexto. Eles tinham acabado de derrotar a invasão dos selvagens, e antes deles sofrerem um segundo ataque, eles são salvos pelo Stannis, que chega atacando os cavalos em cima da galera. E quando ele chega em Castelo Negro, ele tem uma série de exigências e quer fazer negociações. Mas ele não tem com quem negociar, porque a Patrulha da Noite está sem um Lorde Comandante. E o Stannis, que não é conhecido pela sua paciência, já começa a botar pressão. Vamos lá, galera, vamos votar logo que eu tô com pressa. Nisso, ele também oferece legitimar o Jon Snow e dar um Winterfell pra ele, caso ele ajude a conquistar o apoio do Norte. Porque ele é filho do Ned Stark. Mas voltando à eleição. Nos primeiros dias, os dois comandantes, o Mallister e o Pike, estavam ganhando de lavada dos concorrentes. Mas conforme os dias foram passando, um dos candidatos menores desistiu e quase todos os que estavam votando nele passaram pro lado do Janos. E não é só isso. Muitos dos patrulheiros de Castelo Negro que estavam votando no Mallister ou no Pike começaram a se debandar pro lado do Janos também. E isso é porque ele era um cara que tinha muita lábia. Tudo que ele conseguiu na vida foi na base da malandragem. Fora que ele era o comandante da patrulha de King's Landing, o que não é pouca bosta. E conforme os dias foram passando, os votos do Janos foram aumentando, enquanto os dos outros foram diminuindo. Até que no 10º dia ele já estava bem perto de alcançar os outros dois. E isso começou a deixar o Sam extremamente preocupado, porque ele sabia que o Janos odiava o Jon. E ele odiava por uma série de motivos. Pelo Jon ser filho do Ned, que ele também não gostava. O melhor amigo do Janos era o Alliser Thorne, que é o cara que mais odiava o Jon no mundo. E obviamente pelo Jon ter convivido com os selvagens e até se apaixonado por uma delas. E uma curiosidade, o Kit Harington e a Rose Leslie tinham tanta química atuando juntos que eles começaram a namorar e em junho de 2018 eles se casaram. E falando sobre o Jon Snow, durante tudo isso, o nosso João das Neves estava num período super deprê. Ele não sabia se o fantasma estava vivo, porque desde que ele escalou a muralha eles não se viram mais. E claro, teve a morte da Ygritte, que foi um trauma gigantesco para ele. Então as pessoas quase não viam ele nesse período. Ele só ficava zanzando pela muralha, escutando Simple Plan, chorando. Nothing lasts forever. I'm sorry, I can't be perfect. Para com essa porra aí, meu irmão! Mas voltando pro Sam.
Porque essa franquia tem tanto personagem, tanta história, que você tem que ficar indo e voltando, não tem como fazer de outra maneira. Então vamos lá. O Sam percebeu que se o Janus ganhasse, o Jon tava fudido. E pra ele, qualquer um desses dois seria um bom Lorde Comandante. Então, ele teve a ideia de falar com um deles e sugerir que ele entregasse os seus votos pro outro. Até porque ele sabia que nenhum dos dois realmente queria ser Lorde Comandante. Eles só se candidataram porque eles se julgavam os mais capazes. E eles realmente eram. Mas esse plano dele tinha um pequeno problema. O Sam não sabia que esses dois não suportam a cara um do outro. Eles se odeiam pra caralho. Então quando ele chegou no Cotter Pike e sugeriu essa ideia, ele praticamente riu na cara do Sam. O Mallister é um velho pé na cova. Se ele ganhar, em menos de um ano a gente vai estar aqui votando de novo. Fora que a única coisa que ele sabe fazer é ficar na torre dele escrevendo cartinha pros lords de Westeros. A Patrulha da Noite precisa de um guerreiro, mais do que nunca. E quando o Sam tenta sugerir que ele então apoie algum dos outros candidatos, o Pike já diz que eles são todos uns merda também. Com isso, o Sam sai com o rabinho entre as pernas e vai tentar propor a mesma coisa pro Mallister. E ele responde: Senhor Tarly, eu concordo que o Comandante Pike já provou ser um guerreiro valente, mas algumas questões não podem ser resolvidas com a espada. Um Lorde Comandante da Patrulha da Noite é um Lorde em primeiro lugar. Logo, ele deve ser capaz de tratar com os grandes senhores de Westeros. E como você sabe, Cotter Pike é um analfabeto, filho de uma taverneira. Ele estava matando e violando mulheres antes de ser mandado para a muralha. Samuel, meu caro, você é um filho de um grande lorde assim como eu. Você conhece a importância de um nascimento nobre, do sangue e de um treinamento que vem desde a infância. Então o Sam, assim como da outra vez, pergunta se ele por acaso não cederia por um outro candidato. E o Mallister responde: Senhor Tarly, eu nunca desejei esse cargo pela glória. Há 10 anos na última eleição, eu gratamente retirei meu nome para que Mormont fosse escolhido. Então, enquanto a Patrulha da Noite estiver em boas mãos, eu estarei satisfeito. Mas Cotter Pike e Yarwick não têm o que é preciso. E quanto ao excelentíssimo Sr. Slint, ele não é nada menos que uma cobra criada pelos Lannisters. E foi aí que o Sam teve a sacada brilhante dele. Sr. Mallister, tem mais um homem que o senhor não mencionou. O comandante Mormont confiava nele, assim como o Corran também. E embora o nascimento dele não seja tão nobre quanto o seu, ele tem o sangue antigo correndo em suas veias. Ele nasceu e foi criado em um castelo, aprendeu a usar espada e lança como um cavaleiro e a escrever como um mestre da cidadela. O pai dele foi um lord e o irmão dele um rei. Admito que ele não seria uma má escolha. Mas ele é muito novo, eu ainda sou o mais apropriado para o cargo. Aí não sei da onde, o Sam conseguiu juntar coragem pra passar o maior migué da vida dele. Olha, eu não quero dar uma de X9, mas eu ouvi o Stannis conversando com o mestre Aemon e ele falou que se na próxima votação não sair um comandante, ele mesmo vai eleger o Cotter Pike. Tô só falando. Eu preciso pensar a respeito disso. Obrigado, Samuel. Mas assim que o Sam sai pela porta, o juízo dele volta e o cagaço vem junto. Caralho! Fudeu muito! Eles vão descobrir que eu menti e vão comer meu rabo! Mas aí já era tarde demais, ele tinha que terminar o que ele começou. Então ele voltou pro Cotter Pike e sugeriu que ele apoiasse o Jon Snow. E os argumentos que ele usou foram que o Jon Snow é um guerreiro, ele assumiu o comando da muralha durante o ataque dos selvagens, ele era o escudeiro do comandante Mormont. E o Sam é tão inteligente que ele fez questão de mencionar que o Jon é um bastardo. Um bastardo? E se eu deixar aquele velho Mallister pé da vida, não ia? Quase vale a pena só por isso. Mas infelizmente, eu ainda sou o melhor pro cargo. Então, eu não quero dar uma de X9, mas eu escutei o Stannis conversando com o mestre Aemon e ele falou que se na próxima votação não sair um comandante, ele mesmo vai eleger o Mallister. Tô só falando. E agora eu tenho que fazer mais um desvio pra falar de um outro personagem importante dessa história. O corvo do comandante Mormont. E pra quem não sabe, os corvos conseguem imitar os sons que eles escutam, que nem papagaio. Então esse corvo ficava no ombro do comandante, milho, 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 chato pra caralho. E uma outra palavra que ele conseguia falar era neve, que em inglês é snow. Mas assim que o comandante morreu, esse corvo desapareceu. E é isso que vocês precisam saber. Eu fui no banheiro e alguém mexeu na cortina. Agora a gente pode finalmente falar do último dia de votação. Logo após o almoço, o Jon Snow vai fazer mais uma caminhada depressiva. Só que dessa vez, do outro lado da muralha. E enquanto ele caminhava pela neve, ele foi refletindo sobre a oferta que o Stannis fez pra ele. Na verdade, ele já estava prestes a aceitar. O livro diz que ele nunca quis tanto uma coisa quanto o que essa oferta tinha a oferecer pra ele. E isso tornaria o plano do Sam completamente inútil. Mas aí, milagrosamente, o fantasma aparece e o Jon, vendo o seu lobo, estranhamente lembra das Weirwoods, que são aquelas árvores com rosto.
E aí do nada ele muda de ideia e decide que vai continuar na patrulha da noite. Então algumas horas se passam e os patrulheiros vão se reunir no refeitório para votação. E uma coisa que é importante mencionar é que mesmo com os dois comandantes saindo da eleição e cedendo todos os votos para a mesma pessoa, não é certeza que essa pessoa vai ganhar, porque o vencedor tem que juntar pelo menos 2/3 dos votos. E como eu disse antes, esses dois juntos tinham no máximo 40%. Aí assim que todos chegam no refeitório, o Hotel Yarwick se levanta e diz que está caindo fora da votação. E ele diz também que ia recomendar que todos os eleitores dele votassem no Janus, porque antes de ser mandado para a muralha, ele era o comandante da patrulha de King's Landing, ele era o Lorde de Harrenhal. Mas aí acontece uma coisa muito esquisita. Ele meio que tem um lapso de memória e diz que nem lembra mais por que ele achava que o Janus seria uma boa ideia. E ele ainda diz que talvez o Jon seja uma boa escolha, porque ele é sobrinho do Major Stark e está há mais tempo que o Janus na muralha. Depois disso, o Sam e um colega arrastam o caldeirão onde vão ser colocados os votos, e na hora que eles tiram a tampa, o corvo do Jorah Mormont sai voando de dentro, pousa no ombro do Jon, que nem ele fazia com o antigo comandante, e começa a falar: Snell, Snell, Snell! E isso explode a cabeça da galera. Conclusão, a vitória do Jon foi esmagadora. Os votos dele soterraram os do Janus. E com isso, a gente conclui a história de hoje. Mas antes de encerrar, tem uma última coisa que eu tenho que mencionar. Tiveram 3 fatos nessa trama que ainda não foram explicados nos livros. O retorno do fantasma, que fez o Jon lembrar das árvores com o rosto e decidir ficar na muralha. O Yarwick do nada mudar de ideia em relação ao Janus. E o corvo do Mormont milagrosamente aparecer durante a eleição para garantir a vitória do Jon. E se você pesquisar, você vai ver que existem muitas teorias para explicar esses fatos. E a maioria delas inclui esse cara aqui. Mas aí já fica para outro dia. Quer dizer, se esse vídeo bem eu posso fazer outros. Porque história não falta. Eu posso contar a verdadeira viagem do Tyrion, que é completamente diferente nos livros, e é muito mais interessante. Mas chega, esse vídeo já se enrolou demais. Foi! E na hora que eles tiram a tampa, o corvo do Jorah Mormont sai voando de dentro, pousa no ombro do filho da puta, que eu esqueci o nome,